Esse projeto é da turma do Bolsonaro, daqueles que odeiam o pobre, aqueles que odeiam o povo. Hoje é o Sem Terra, amanhã é a cota dos negros, amanhã querer fazer lei contra as mulheres, contra o povo que luta. Estamos falando aqui de um PL que vai acabar de uma vez por todas com a farra do MST. A questão de ordem dela não existe. Eu só estou com educadamente esperando que Vossa Excelência use o seu tempo. Senhor presidente, agora, me respeite. Não, eu lhe respeito, eu estou dizendo que não existe como... O MST é a prova da incompetência da esquerda. 1 década e meia no governo e não resolveram o problema. Os defensores de um baderneiro que tentou roubar joias da presidência da República. Quem é que está na papuda sendo condenado por terrorista? São o pessoal do Movimento Sem Terra? Hein, fascista? Pessoal, a esquerda foi à loucura com a aprovação do projeto de lei 709/2023, que prevê sanções duras a ocupantes ou invasores de terras. E aí a gente conhece um movimento que para a extrema esquerda é um movimento social, que é o movimento dos sem terras, onde eles fazem invasões aí por muitos anos. A gente vai ver, eu vou trazer aqui para vocês trechos detalhados dos principais discursos do que foi esse embate, porque foi um verdadeiro embate, inclusive com o próprio presidente Arthur Lira entrando num embate ali com a deputada, que estava de certa forma alterada, a deputada lulista, e aí acabou os dois aí discutindo também. Foi um toma lá da cá sensacional, com palavras assim surreais da esquerda e que realmente se fazem desconexas com a realidade. Então, assistam comigo agora. Foram horas e horas aí de conteúdo que eu assisti. Eu vou falar para vocês, foi duro ouvir alguns posicionamentos, mas que eu procurei trazer aqui para vocês, ambos os lados. Então vem comigo, já compartilha muito esse vídeo nos principais grupos de WhatsApp, Facebook, Telegram, para que mais pessoas assistam. Vocês não vão ver isso aqui na velha imprensa. Agradeço a todos. Se tu não é inscrito, não ativou o sininho, faz isso agora rapidinho, que ajuda demais. Já deixa o like e vamos lá, tem vários discursos pra gente assistir juntos e ver o que foi esse desespero da esquerda. Porque nós estamos aqui diante de um projeto manifestamente inconstitucional. Aprovar esse projeto é afrontar essa Câmara dos Deputados. Até passou na Nós CCJ, estamos mais uma vez preparando a Câmara para o Supremo Tribunal Federal. Esse projeto, ele fere os seguintes princípios constitucionais. Ele fere o princípio de individualização da pena, porque ele estabelece uma pena genérica para todas as pessoas ali envolvidas. E nós sabemos que o direito penal, à luz da Constituição, pressupõe o exame de cada caso concreto. Esse projeto fere também aquele princípio de que a pena não pode ir além do condenado, porque atinge a família, ao retirar benefícios, como Bolsa Família. Questão de ordem, Passa-se presidente. a discussão. Questão de ordem. Questão de ordem, deputada Thalíria. Artigo 95 do Regimento Interno, combinado com o artigo 5º, inciso 23 da Constituição, combinado com o artigo 6º da Constituição e combinado com o artigo 184 da Constituição. O que dizem, senhor presidente? Qual é a questão de ordem? Portanto, senhor presidente, eu gostaria de seguir aqui na minha questão de ordem. Tenham paciência, senhores. Calma, estão nervosos? Seguindo aqui, senhor presidente. Eu vou lhe repor o tempo, deputada Thalíria, só um minuto. Senhor presidente, pela gentileza. Eu pediria, essa matéria, todos nós sabemos o posicionamento de cada partido, de cada ideologia, de cada posicionamento. Então, o que eu vou fazer é o seguinte: a deputada Thalíria está usando o tempo. A questão de ordem dela não existe. Eu só estou com educadamente esperando que Vossa Excelência use o seu tempo. Senhor presidente, agora, me respeite. Não, eu lhe respeito. Eu estou dizendo que não existe como questão de ordem. Eu vou lhe dar o seu tempo. Só que eu estou querendo aqui evitar são essas polarizações de manifestação em respeito à questão de ordem baseada na Constituição brasileira não existe, senhor presidente. A constitucionalidade, eu poderia ter interrompido, deputada Thalíria, para dizer o seguinte: regimentalmente a constitucionalidade foi analisada na CCJ, que é a comissão que analisa a constitucionalidade dessa casa. Então, eu vou lhe voltar ao seu tempo. Muito embora a senhora não merece o seu tempo. Leva o tom também. A senhora leva, eu levei, porque senão eu não poderia falar. Segue o baile. Deputada Thalíria, é interessante como o partido de Vossa Excelência se coloca nesta casa. Eu gostaria de ter a minha questão de ordem garantida, senhor presidente. Quando eu vou lhe dar o tempo. Quando é do interesse, é bom. Quando não é do interesse, a gente tem que aproveitar e aprender nesse plenário que nós temos partidos que pensam diferentes, matérias que tratam de temas diferentes, soluções e problemas que são diferentes. A gente só tem que respeitar o direito do outro. Então, eu vou lhe restituir os seus 2 minutos, 30 segundos além do seu tempo. Vou esperar para indeferir a questão de ordem até o momento levantado por Vossa Excelência, porque a constitucionalidade dessa matéria já foi analisada na CCJ. 2 minutos para Vossa Excelência fazer o seu discurso. O senhor me permita, o senhor sentado como presidente nessa cadeira, senhor presidente,
não deveria nem tomar parte do mérito nessa casa. O senhor é presidente de todos os partidos nessa casa. Muito menos, senhor presidente, interromper uma deputada que está apresentando uma questão de ordem baseada na Constituição e no regimento interno dessa casa. Então, o senhor, com todo respeito, está completamente equivocado, autoritário e desrespeitoso. E continuando, a questão de ordem também se baseia no artigo 184 da Constituição, que diz o seguinte: compete à União desapropriar, eu vou repetir, desapropriar por interesse social, para fins da reforma agrária, o imóvel rural que não esteja cumprindo sua função social. Senhor presidente, nosso país nunca resolveu a questão da terra. A gente tem uma concentração fundiária absurda e isso gera uma série de problemas sociais. Estamos falando de fome, estamos falando de dificuldade de acesso à moradia, dificuldade de terra para poder plantar, dificuldade de alimento saudável para chegar na mesa do trabalhador. E muitas das vezes, na maior parte das terras destinadas para a reforma agrária, assim o foram feitas a partir da mobilização do movimento social, a partir da ocupação de terras improdutivas, inclusive a partir do MST, movimento que há 40 anos presta um serviço à sociedade brasileira, presta um serviço de plantação de alimentos saudáveis, de, ao lado do povo brasileiro, viabilizar o acesso à terra num Brasil onde a terra ainda é um privilégio. Espero que as próximas questões de ordens que vão existir não sejam interrompidas, senhor presidente. Para contraditar, presidente. Se não forem questões de ordem, elas serão interrompidas, deputada Thalíria. Eu quero lhe dizer que daqui para frente ninguém vai obstruir a votação com questões de ordem que não tenham fundamento legal. A questão de ordem de Vossa Excelência, em cima dos artigos que Vossa Excelência se referiu, ela está indeferida, porque foi analisada a constitucionalidade dessa matéria na Comissão de Constituição e Justiça. Que lapada do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira. A esquerda quer falar, mas não quer ouvir. Quando eles perdem de forma justa ali nos votos, eles estão chilicando, porque eles estão perdendo todos os destaques. Foram feitos vários destaques para que alterasse o texto do que é esse projeto de lei. Em todos eles perderam. Todos. E isso aí estava deixando eles muito nervosos. Bandido é aquele que invade uma fazenda para destruir. Bandido é o elemento desse movimento criminoso que se chama MST e que na CPI, como membro, nós vimos de perto a realidade do que o MST comete dentro de uma propriedade privada, com o proprietário rural, com o produtor rural e com seus membros. E trabalho escravo, como foi dito aqui, é o que o MST produz em cima dos seus próprios membros, dentro de um assentamento e dentro de um acampamento. MST é um movimento criminoso, terrorista e tem que ser banido do nosso Brasil. Muito obrigado, presidente. Criminoso é esse projeto. Esse projeto é inconstitucional, estimula a violência, estimula a violação de direitos e de benefícios e sequestro de benefícios. Esse projeto busca criminalizar um movimento social absolutamente legítimo, que representa trabalhadores que querem produzir, que querem trabalhar. E se houver excesso, existe uma coisa chamada justiça. Este parlamento faz parte do Estado brasileiro e este parlamento está tirando o papel do Estado. Como assim passar a competência ao proprietário para que ele determine a condenação e as medidas punitivas? O que é isso? Que país é esse? Nós estamos estimulando ordem de miliciano armado. A gente precisa dar nome certo aos bois. E os bois, como diz assim o ditado popular, principalmente quem trabalha com terra, com agro, é assim, invasor é criminoso. Logo, a gente precisa realmente restringir e colocar essas pessoas no devido lugar. O que a gente está falando aqui? Esse projeto, que aliás eu parabenizo, tanto o autor Marcos Colom, como o relator Ricardo Salles e todos que os apoiam, é para desestimular a invasão de terra, que aliás esse governo, de uma maneira vergonhosa, incentiva invasão de terra. Passa a mão na cabeça de quem invade propriedade, toca o terror. Então, senhores, não são os senhores que estão reclamando, falando da democracia do Estado de Direito? Renildo, eu fico vendo sobre o 8 de janeiro, que os bolsonaristas fizeram aquele atentado contra o Estado Democrático de Direito. Qual a grande defesa deles? Não tem individualização da pena. Aqui não tem individualização da pena, não tem nem pena. É uma loucura. O deputado Patrus foi muito feliz quando disse: nós estamos estendendo uma pena, uma punição à família. Você não tem direito à previdência, a programas sociais, a Minha Casa Minha Vida, a Bolsa Família. Eu apelo ao bom senso, senhores. É isso que os senhores querem. Estão tirando completamente o Estado, que tem um papel de regular relações sociais do jogo. Senhor presidente, agradeço a oportunidade. Queria aqui primeiramente trazer à memória e parabenizar
o presidente que distribuiu a maior quantidade de títulos de terras na história do nosso país, presidente Bolsonaro. Essa sim é a verdadeira reforma agrária. Fica a esquerda aqui com hipocrisia falando em reforma agrária, tem o governo e não pratica essa reforma agrária. Eu quero deixar claro nessa casa, o MST não é um movimento social. Se fosse, teria CNPJ. Se fosse, teria portal da transparência. É um movimento que invade terras, tira o direito da propriedade de quem trabalhou e suou por ela. E nesta noite estará dando por fim, os absurdos cometidos. Então, nós estamos aqui para defender aquilo que é real. Que a família brasileira, que trabalha, que soa, que constrói, não perca tudo para um bando de arruaceiro. Nós chegamos nesta noite ao fim deste movimento criminoso e bandido. Muito obrigado. Então eu quero mais uma vez lembrar, a lei, especialmente as normas jurídicas, né, as leis, elas devem ser, assim aprendi, assim ensinei durante 40 anos no meu magistério na Faculdade de Direito da Universidade Católica de Minas Gerais. A lei deve ser universal, a lei é geral, a lei não pode especificar a quem ela se destina. E aqui está ficando muito claro que nós estamos aprovando uma lei com destino certo para penalizar uma entidade, o MST. Orienta não, é um absurdo, sou a última a falar, mas muito me admira quando fala de invasão do Brasil, nós povos indígenas que somos as primeiras vítimas da invasão do Brasil. Chamou os movimentos sociais de criminoso. Crime é se tornar réu por exportação de madeira ilegal na Amazônia. Se comporta aqui como rei, mas na verdade é réu, porque são os mesmos passadores de boiada, são os exterminadores do futuro e são os cabrais do século XXI que estão aqui de chapéu, autorizando a criminalização dos movimentos sociais. O MST é a prova da incompetência da esquerda. 1 década e meia no governo e não resolveram o problema. Aliás, como não resolvem nenhum, talvez para ter o gado que eles tanto falam, votando neles. Mas eu quero chamar a atenção a uma coisa aqui, presidente. O senhor mencionou antes que esse projeto passou na CCJ. Ele é constitucional. E a esquerda já falou que mesmo essa casa votando favorável, o Senado votando favorável, o ex-condenado vetando e nós derrubando, eles irão ao Supremo Tribunal Federal, desmerecendo mais uma vez essa casa. Acalmem aí vocês. Vocês vão perder hoje, mas vocês, como sempre, vão ganhar no Supremo. Essa é a democracia do Brasil, uma democracia que, infelizmente, não está mais funcionando. Obrigado, presidente. Tanto no Executivo como no Legislativo, parece que a ideia de passar boiada permanece. Imaginando que a sociedade não presta atenção. Antes era a pandemia, agora é a brutal tragédia do Rio Grande do Sul. Só que está todo mundo olhando, está todo mundo vendo o crime que se comete com esse projeto no Parlamento Brasileiro. Mas eu chamo isso de vitória de pirro. O deputado que falou agora acaba de admitir que ele pode cair no Supremo Tribunal Federal. Porque é um projeto inconstitucional mesmo. É um projeto violento, que lesa direitos. Aqui ninguém está discutindo o direito de propriedade que está na Constituição. O que nós estamos discutindo é quem decide a condenação e a retirada de benefícios. O Estado está sendo retirado desse debate. O proprietário agora é o que decide. E nós queríamos saber se vocês podem criminalizar a grilagem também, que está cheio por aqui. O que eu estou vendo aqui, presidente, a esquerda novamente vai usar da técnica da judicialização. Vai perder no voto aqui e vai tirar a prerrogativa de nós, legisladores parlamentares que têm o direito de legislar nesse país. E novamente usando o judiciário para causar esse terror no campo. Toda a sociedade brasileira perde. Há um anseio da direita e da extrema-direita para acabar com o MST. Esse anseio não acontecerá pela ação dos senhores e das senhoras. Nós todos desejamos que um dia o MST não precise existir mais, mas somente no dia em que, de fato, a reforma agrária for uma realidade em todos os cantos do nosso país. Esse projeto é um assinte contra o direito à alimentação saudável, ou esse projeto é um assinte contra a organização popular do nosso povo. É bom nós não nos esquecermos que o Movimento Sem Terra produz alimento saudável e distribui alimento saudável para quem precisa. Não é engraçado, presidente, um bando de comunistas defendendo a democracia, defendendo a Constituição Federal. A mesma Constituição Federal que diz que a terra tem que servir, tem que atender o fim social, ela também diz que quem define o fim social é o INCRA, não é o MST, é o Estado. E os senhores falam tanto em cumprir as obrigações, os deveres, os direitos, mas é o Estado que tem que atribuir a responsabilidade de definir o que é produtivo e o que não é produtivo, e não simplesmente pegar em armas, invadir, tocar o terror e simplesmente destruir o patrimônio público e privado. Então, senhor presidente, o PL orienta assim, temos que transformar essas invasões de terra em ato de terrorismo, e é isso que os senhores são. Para participar de concurso público, basta não invadir.
Aqui a gente está discutindo uma coisa tão óbvia. Aqui a gente está discutindo assim, a gente está passando a mão na cabeça de quem faz coisa errada. Invadir é errado. Logo, esta pessoa tem sim que ser privada de muitas coisas. Isso é o certo. Aqui a gente fica defendendo e passando a mão na cabeça de pessoas que fazem coisas erradas. Então, quem quer prestar concurso público não pode invadir propriedade privada. É muito simples. Aqui até o óbvio precisa ser dito. O quê? Prestar concurso público, ter benefícios como Bolsa Família e tantos outros para quem é invasor de terra? Sério, gente, eu acho isso surreal. Bom, mas vamos ver agora Marcel Van Hatten, que vai trazer esse assunto, além de lá no final vocês verem um deputado da esquerda que vai salientar que ele participou de 15 ocupações até ter o seu cantinho. E hoje ele já é deputado há 7 mandatos. O projeto estabelece 8 anos para que quem invada terra não possa participar de concurso público. Senhor presidente, eu acho é pouco. Eu acho que nunca mais podia participar de concurso público quem invade terra, deputado Lupion. Olha o exemplo que a pessoa está passando para a sociedade para depois querer ocupar cargo público, para trabalhar para o governo. Governo, aliás, que tem que trabalhar justamente para respeitar a Constituição, que garante o direito de propriedade. Não é possível que nós continuaremos a compactuar com a impunidade e com os péssimos exemplos. Não é possível. Por isso, senhor presidente, nós somos absolutamente a favor de impedir que qualquer invasor de terra ocupe cargo público, participe de concurso público, seja nomeado em cargo público. Eu repito, eu acho é pouco. Quem invade deveria, na verdade, ir para a cadeia. E, na verdade, o governo do presidente Lula, ele não defende criminosos, não. Mente o deputado que fala isso. Se nós defendêssemos criminosos, nós estaríamos com vocês defendendo a anistia para quem destruiu as 3 sedes dos poderes aqui em Brasília. Na verdade, esses deputados, e é bom que as pessoas que nos acompanham saibam disso, esses deputados que alardiam essa discussão de criminosos, eles têm chorado para pedir anistia para o presidente deles e para aqueles que destruíram o Supremo Tribunal Federal, destruíram a Câmara dos Deputados, o Senado Federal e o Palácio do Planalto. Portanto, nós defendemos o direito que está consignado na Constituição Federal. E quando fazemos isso, entendemos o direito à propriedade, o direito à moradia e também a responsabilidade social da terra. Os defensores dos golpistas do 8 de janeiro vinham aqui dizer que os criminosos que lutam pela reforma agrária não podem fazer concurso. Os que estão defendendo a anistia para quem tentou dar um golpe de Estado. Que aplaudem os delinquentes que quebraram o Supremo Tribunal Federal. Vinham aqui falar que esse projeto é contra bandidos. Seria cômico se não fosse trágico. Os defensores de um baderneiro que tentou roubar joias da presidência da República vim aqui dizer que estão muito preocupados com os bandidos, entre aspas. Aliás, seria cômico se não fosse trágico. Os que ficaram quietinhos quando nós vivemos a pior pandemia da nossa história e um delinquente debochava das vítimas, 700 mil que perderam a vida, que cometeu crimes contra a humanidade e vai ser condenado nos tribunais internacionais pela condução criminosa do Bolsonaro. Estou falando do Bolsonaro e dos filhos dele. Esses vêm aqui bradar que um projeto para criminalizar os bandidos que lutam pela reforma agrária. Aliás, são os mesmos que defendem a grilagem, o desmatamento, que querem passar a boiada no meio da pandemia. Então, menos demagogia, papo furado, num projeto estapafúrdio que não para em pé. E mesmo que vocês aprovem aqui, a gente está vendo o placar, e depois no Senado, é óbvio que é inconstitucional. Mas independente da constitucionalidade, nós acreditamos na capacidade de luta do povo, que é muito maior que vocês, tão mesquinhos e tão pequenos. Presidente, é interessante o discurso, né? Pessoas que odeiam pobres, pessoas que não querem nada com nada, mas na verdade quem invade terra são eles. E a gente já poderia até colocar um destaque aqui, já votar o impeachment do Lula, porque o clima tá gostosinho. Ridículo. Posição. Nós assumimos quantas e quantas vezes este parlamento e nós somos chamados de bandido. Eu que sou do Movimento Sem Terra e os bonzinhos aqui chegam a assumir pela primeira vez já com tornozeleira. Será que somos nós que somos bandidos? Nós do Movimento Sem Terra? Outra questão, foi feita a lei do terrorismo aqui. Quem é que está na papuda sendo condenado por terrorista? São o pessoal do Movimento Sem Terra? Hein, fascista? Eu sou assentado, domingo, eu estava no meu assentamento. Lá tem mais de 25 pessoas fazendo marmita para levar para Canoas, para dar comida para as pessoas que estão
nessa enchente, lá no meu assentamento, lá em Viamonte tinha outra cozinha comunitária. Nós somos bandido. Nós somos bandido. Bandido não pode ir em concurso público. Vocês não têm coragem de dizer que Sentera não pode ser deputado. Eu ocupei mais de 15 vezes para ter a minha terra, para ter a minha área. Por que vocês não me proíbem? Porque eu tenho voto. Porque eu tenho voto. E estou no 7º mandato. Vocês não têm vergonha de vir com esse projeto. Vocês não têm coragem de vir para a disputa e mostrar a produção. Bom, pessoal, eu falei para vocês que seriam posicionamentos um tanto surreais, mas eu quero saber de vocês. Foi aprovado esse projeto de lei na Câmara dos Deputados. Ele vai passar agora pelo Senado, que também deve aprovar, já que tem uma maioria a princípio. Só que o que se está dizendo aí pela direita é que muito provavelmente vai ir ao Supremo, e lá no Supremo a esquerda ela está confiante de que será derrubado. Bom, além disso ainda tem o veto do presidente, né? Que no caso do Lula, com certeza ele vai vetar, vai voltar para a Câmara vai derrubar o veto, e aí sim, então teria aí a possibilidade do Supremo derrubar esse projeto de lei. Bom, eu quero saber de vocês agora. Comentem muito aqui embaixo o que vocês acharam de todos esses depoimentos. Não esquece de ativar o sininho e ser inscrito aqui no canal para receber os próximos vídeos aqui do Debate em Foco.